Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na primeira parte, em Noções Preliminares, no capítulo 2, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Hoje estudaremos o parágrafo 4º do item 14, logo após os comentários do Espírito Miramês da obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Item 14, parágrafo 4º. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas. O Espírito Miramês comenta: quando a ignorância dominava as mentes mais avançadas da época, os fatos espirituais passavam como prodígios ou como milagres, sem que houvesse explicações razoáveis. Ainda mais, era proibido aos leigos, pelas religiões dominantes, dar explicações aos milagres, atribuição dos teólogos. Somente eles tinham poderes para revelar, do seu modo de ver, o que poderia ser o sobrenatural. Porém, seus conhecimentos não passavam dos efeitos de uma causa que eles não deixavam nem a ciência pesquisar, como no caso de Galileu Galilei. Entretanto, o tempo e o progresso nunca pararam por causa da ignorância humana. O seu caminhar é lento, mas sempre levando a todos os povos a verdade, como eles possam entender e alegrar-se com as belezas naturais criadas por Deus. Todos os fenômenos entram na ordem das coisas naturais, sem pedir licença aos homens, mas obedientes a Deus que os fez, mostrando a sua paternidade em todos os laços que nos prendem a Ele. Estudando o mediunismo, notaremos que ele nos mostra a causa de todos os fenômenos que outrora eram classificados como milagres. O sobrenatural, com o advento do Espiritismo, passou a ser comum aspecto da natureza. É o invisível tornando-se visível aos seres da Terra, para mostrar-lhes que a vida continua, que a reencarnação é a justiça em função divina, e que, pela comunicação mediúnica, os espíritos desencarnados podem voltar a falar abertamente com os homens acerca da vida espiritual. O espírita deve empenhar-se no exercício mediúnico para que o seu aperfeiçoamento se faça com mais presteza, disciplinando-o no sentido de que o Cristo possa falar, usando os seus agentes e esses a faculdade dos médiuns. Mediunidade é um campo de intercâmbio para que as mensagens espirituais sejam dadas aos encarnados, explicando o Evangelho na sua profundidade. É o amor derramando-se do coração de Deus, convidando os homens para o seguirem com Jesus. Os fenômenos espíritas, assim como os magnéticos, antes que se lhes conhecessem as causas, tiveram que passar por milagrosos para que, então, tomassem sua verdadeira acepção. São leis naturais que não têm nada a ver com a normalidade. Ao contrário, estão dentro da normalidade porque estão de acordo com a lei universal em todos os mundos e em todos os reinos da natureza. Muitas religiões condenaram muitos fatos tidos como milagres, mas depois da doutrina espírita, elas mesmas estão estudando esses fatos e sentindo, mesmo em silêncio, que são leis de Deus. É, pois, o Senhor querendo mostrar aos espíritos encarnados que eles não estão desligados da paternidade e nunca ficarão isolados. Neste começo de obra, temos de dar essas explicações para que os leitores possam entender efetivamente o que é mediunidade e como funciona pelas faculdades dos próprios homens. Ela serve de instrumento de Deus para que sua força divina circule, dando vida e fazendo acordar valores por toda parte.
Os fantasmas de ontem são os guias espirituais de hoje, mostrando aos homens que ninguém morre e que a vida salta de plano em plano para fazer sentir aos encarnados a vida eterna dentro da eternidade do Criador. Cada um recebe o que deve receber por justiça, porque o inferno é eterno se Deus é onisciente. Quando ele criou o espírito, já sabia de antemão os caminhos que este deveria seguir para a luz. O produto da imaginação dos homens está caindo por terra, e quem desfez essas ilusões foi o progresso, junto à maturidade das almas. Quem hoje zomba dos fatos espíritas passará com o tempo a estudá-los, porque somente a verdade fica de pé e liberta as criaturas dos entraves da ignorância. Quem ignora não deve combater o que desconhece. O que alguns homens pensam que é derrogar a lei, na realidade é cumprir a lei, que muitas vezes se disfarça, esperando o amadurecimento das almas para se mostrar. Cada dia que passa, a doutrina dos Espíritos mostra alguns ângulos das coisas de Deus. O próprio corpo físico ainda deve ser mostrado como ele é, por ser maravilha das maravilhas, e ele mesmo nos mostra o seu autor, pelo simples fato de a matéria de um organismo humano e a dos corpos espirituais obedecerem ao comando divino. Entre o gênero de fenômenos naturais está o de mostrar as aparições em todo o mundo, mesmo em nações que negam o Espírito. Eles não deixam de se mostrar por estar isso em uma lei em evidência em todo o mundo. O Espírito é imortal, elevando-se e descendo constantemente para a glória da vida. O homem de hoje, estudioso e sincero, verá que as aparições se fazem desde a taba indígena até os palácios, independente das excomunhões humanas, em plena vigência das leis naturais. A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, buliu na chave explicativa do porquê dos fenômenos. Os espíritos vêm fazendo esforços gigantescos para mostrar com mais realidade que ninguém morre e, ao invés de medo, inspiram amor. Eles são irmãos no grande convite para a felicidade dentro da alegria divina. A maioria dos que combatem os fenômenos espíritas e junto a eles a mediunidade o fazem para não sair do seu bem-estar, que seu ambiente religioso lhes faculta. Outros porque têm um salário elevado como pastor de almas e temem aceitar e perder o emprego, vindo a ter que usar as mãos para ganhar seu pão com o suor do rosto, conforme está no próprio livro que carregam como roteiro dos seus destinos. Se queres conhecer um verdadeiro prodígio, eis aí um que pode ser chamado como tal: a mediunidade exercida com Jesus Cristo na autoiluminação sob o amor de Deus.